Ministério Público Federal diz que a empresa Rios Palestras recebeu R$10 milhões de doações de empreiteiras e o Instituto Lula outros 20 milhões. E recebeu um pedido de R$3 milhões que seriam destinados a uma nora do ex-presidente Lula. O ministro da Educação, Fernando Haddad, terá que explicar a implantação de máquinas de distribuição de camisinhas nas escolas públicas. Um dos filhos do ex-presidente Lula havia prestado serviços para receber R$2,5 milhões de uma empresa investigada. Estudo de cientistas americanos e brasileiros sobre o desmatamento na Amazônia, que revelou que a destruição pode chegar ao dobro do que se imaginava até agora. O presidente Lula vetou o aumento de 16,6% para os aposentados do INSS. Fraude em fundos de pensão dos Correios. O esquema desviou pelo menos R$180 milhões. O presidente Lula saiu em defesa do colega venezuelano. Segundo Lula, Hugo Chávez não pode ser acusado de ser antidemocrático. Um dos irmãos do prefeito assassinado, Celso Daniel, reafirmou hoje na CPI dos Bingos que Gilberto Carvalho, atual chefe de gabinete do presidente Lula, sabia do esquema de corrupção em Santo André. Segundo Bruno Daniel, Gilberto Carvalho entregava dinheiro a José Dirceu. Também desejo... Bruno Daniel confirmou as declarações do irmão João Francisco na mesma CPI dos Bingos, dia 1º de setembro, de que o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, entregava o dinheiro arrecadado ilegalmente pela Prefeitura de Santo André, junto às empresas de ônibus do município, ao deputado José Dirceu, então presidente do PT. Gilberto Carvalho relatou que, numa das oportunidades, chegou a encaminhar a São Paulo ao deputado José Dirceu a quantia de R$1.200.000. Para Bruno, o irmão Celso Daniel sabia do esquema de Caixa 2 do PT e foi executado ao descobrir que parte do dinheiro estava sendo desviada. Ele destacou alguns pontos da investigação, prova, segundo ele, de que a morte foi planejada e não um crime comum como quer a polícia, diferente do que pensa o Ministério Público. Bruno disse que o veículo Pajero em que viajavam Celso Daniel e o ex-segurança Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, um dos suspeitos do crime, foi atingido nos pneus quando estava parado e não em movimento, como afirmam os policiais. Outro ponto é a versão de que Celso Daniel teria sido sequestrado porque foi confundido com um empresário. Segundo Bruno, o nome desse empresário nunca foi revelado, o que faz supor que ele não existia. Ele foi absolutamente convincente, foi verdadeiro e deu informações importantes. A CPI dos Bingos confirmou para o próximo dia 26 a acariação entre o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, e os irmãos Bruno e João Francisco Daniel. Fernanda Soares, de Brasília, para o Jornal da Band. Por meio da assessoria do Palácio do Planalto, Gilberto Carvalho reafirmou que todas as acusações contra ele são falsas.